iniciar esse momento saudando a nossa mãezinha, a Virgem Maria, com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da oração. Recordando que no nosso primeiro encontro nós falávamos sobre o que é a oração, definindo a oração. E no segundo encontro nós falávamos sobre as consequências da oração. E hoje nós vamos falar sobre a meditação, que é um grau da oração. E tudo isso partindo sempre de São Francisco de Sales. Então, a meditação, ela é o primeiro grau da oração, sendo também, então, o primeiro momento da oração mental, que a meditação é uma oração mental. E a meditação leva, então, a nossa alma a refletir de modo profundo sobre a história da salvação, que é uma história de amor. É o amor que toca o mais íntimo da alma, ou seja, o segredo do coração. Para quê? Para transformá-lo, para uni-lo a Deus. Tem um autor, Tancred, ele vai dizer que no Antigo Testamento nós encontramos várias meditações que alimentavam a devoção dos israelitas. O Novo Testamento mostra que Jesus passou noites rezando e que rezou longamente no Calvário e no Jardim das Oliveiras. E diante disso, nós podemos perceber e adentrar que a meditação, refletindo, nos levando a refletir desse modo profundo sobre essa história de salvação, essa história de amor, é uma história que Jesus quer construir com cada um de nós, Então, a oração do Espírito, a oração do coração, ela é muito mais salutar à alma do que simplesmente a oração dos lábios. Porque existe a palavra interior e existe a palavra vocal. A vocal faz a gente ouvir em um primeiro momento aquilo que foi formulado pela palavra interior. E a oração, ela não é outra coisa então que falar a Deus. Então, é certo que falar a Deus sem termos então a atenção voltada para Ele e aquilo que se diz é uma coisa que não lhe agrada. Ou seja, não existe essa separação. Minha oração vocal é, ante tudo, algo que deve partir do meu interior, da oração do coração. Aí sim entra essa conjunção. Por isso a meditação, ela é uma oração do coração, que é realizada e é vivida no interior, no lugar de encontro da nossa alma com Deus. No Evangelho de Mateus 6 a gente encontra, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está no segredo. Essa passagem nos revela então esse lugar secreto, que é o lugar em que habita o Pai, lugar de intimidade, que é o quarto do nosso coração. E Ele está dentro de cada um de nós, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Por isso Ele é presente em cada um de nós. Por isso, então, São Francisco de Sales descreve que essa oração mental, ela é feita na fina ponta do espírito. O que é isso? Na nossa alma existe um primeiro plano, que é o conhecimento de Deus por meio dos sentidos. Depois existe um segundo, que é o conhecimento que chegamos por meio da reflexão.
E o terceiro é o conhecimento que chegamos por meio da fé. E o quarto, então, é essa fina ponta da nossa alma que chamamos, então, de espírito. E desde que essa fina ponta, desde que o nosso espírito seja sempre voltado para Deus, nós não devemos nos perturbar. Ou seja, essa fina ponta do espírito é a parte de nós mesmos que faz a oração mental. Por isso indica então essa interioridade, essa oração do coração, um lugar de intimidade minha com Deus, um lugar de encontro. Então, a meditação, ela coloca os nossos pensamentos no que é eterno, a fim de penetrarmos e deixarmos-nos ser penetrados pelo amor de Deus, que nos molda, que nos transforma nele. Ou seja, então a meditação é um pensar nas coisas divinas, a fim de quê? A fim de que nós nos afeiçoamos a elas. E eu gosto muito desse exemplo que São Francisco de Sales dá, porque ele vai dizer como uma abelha, porque a abelha vai de lado, por todos os lados, sobre as flores, para colher o mel. Então, assim também é a alma, que vai sobre todas as flores dos mistérios santos, para colher o mel do amor divino. A fim de quê? A fim de estimular a vontade, os afetos e as resoluções para que sejam saudáveis. E um outro exemplo que São Francisco de Sales dá é que a pomba faz o seu gemido em momentos de tristeza e em momentos de alegria. A gente encontra muito no Cântico dos Cânticos a imagem dessa pomba, né? A qual vai dizer dessa amada, como essa pomba. Então, do mesmo modo, a alma devota, ou seja, a nossa alma, agrada muito a Deus, ao amado, quando se mostra diante dele e medita a semelhança dessa pomba, para então aquecer-se no santo amor, ou seja, em momentos de alegria e em momentos também de tristeza, em momentos de aridez, em momentos que talvez eu esteja sentindo. Então, nós somos chamados a essa meditação na forma como a nossa alma se encontra, alegre, triste, mas porque nessa meditação nós encontramos esse amor e nos aquecemos nesse amor, que nos dá também a alegria na tristeza. Por isso é de suma importância o quê? O meditar e o recordar, a fim de quê? A fim de estimular os nossos afetos. E esse meditar e recordar são uma só coisa. Em Deuteronômio vai dizer: observa os mandamentos de Yahvé, teu Deus, para que andes em seus caminhos e o temas. Essa passagem bíblica mostra o que, então? Mostra que o recordar e o meditar a lei é para que se observe e para que pratique, ou seja, para que se torne vida. Então a meditação é para que nesse recordar em nosso interior, esse meditar, esse recordar, que nos faz que a nossa atenção, colhendo esse amor divino, seja voltada para ele, é para que se torne vida em nossa vida, para que se torne prática. O modo como se atua a meditação, a gente pode pegar um exemplo, São Francisco vai dizer, então, né? Vamos pegar um mistério, Nosso Senhor crucificado. Então, pegando esse mistério, depois de tê-lo representado, a gente considera as suas virtudes. O amor que ele tinha pelo Pai, que o fez sofrer a morte de cruz. A grande doçura, a humildade e a paciência com as quais ele suportou todas as injúrias. E, finalmente, a sua grande caridade, já com aqueles que estava matando, rezando por eles em meio às atrozes dores, os atrozes sofrimentos. Então, depois de ter considerado tudo isso, as coisas sobre este aspecto, o nosso afeto vem movido de um ardente desejo de imitar as virtudes dele.
o que nos faz rezar ao Pai para quê? Para que nos faça conforme ao Filho, para que nos assemelhamos a Ele. Então, mediante este texto, nós podemos perceber que São Francisco de Sales aconselha a oração de espírito, a oração do coração, em especial a da meditação da paixão de Nosso Senhor. Então, contemplando sempre de novo, pela meditação assídua, nossa alma há por fim de encher-se dele, e nós nos conformaremos a nossa vida interior e exterior com a vida dele. Então, essa meditação deve ser constante na nossa vida, esse recordar, esse voltar o nosso pensamento a ele, deixar que o nosso coração, o nosso interior se volte sempre a ele que está dentro, para que, conformando a nossa vida, a vida dele, sejamos reflexos desse amor. E por isso a meditação da paixão é para que nos tornemos pacientes, e para que tenhamos coragem no caminho para o céu. E nos faz ver, então, que o nosso caminho é o caminho que Jesus percorreu, o caminho da cruz para chegar a essa glória eterna. Então, a meditação, ela é o quê? Uma ruminação, que é rogada a fim de que não sejamos imundos. Em que sentido? Tem um autor que ele vai dizer assim, que a meditação faz o homem retornar ao paraíso perdido. Isso é belo, ou seja, a meditação ela nos move nesse caminho contínuo de conversão. Ela nos faz buscar continuamente essa conversão, nos faz converter. E por isso ela é muito importante e nos lança em boas e santas ações, que é pautadas no amor e em prol da eternidade. Então, por esta viva atenção da nossa mente, a meditação ela excita na vontade inúmeras e boas ações e santas, como o amor de Deus e ao próximo, o desejo da glória celeste, o desejo pela salvação, o zelo pela salvação das almas, o ardor para imitar a vida de Jesus Cristo, a compaixão, a admiração, a alegria, o temor de desagradar a Deus, o ódio ao pecado, o temor do juízo ou do inferno, a confusão dos pecados, a confiança na misericórdia de Deus que nos socorre continuamente, e tantas outras em que nós devemos exercer e comover, quando puderes, na nossa alma. Ou seja, ela nos lança então nesse caminho constante de purificação, de conversão. Então, a alma em meditação, ela vai na procura de pretextos de amor. E ao encontrar, ela degusta, digere, a fim de que, na experiência contínua deste amor, ela viva o ardor e a doçura deste amor. Então, voltando ao exemplo da abelha, não? A abelha na primavera ela vai a todos os lugares sobre as flores procurando mel. Quando ela encontra, ela suga esse mel, se carrega dele e depois ela leva esse mel para sua colmeia, acomodando e dele separando a cera, faz dela o favo, reservando o mel para o inverno seguinte. Então também, como essa abelhinha, a nossa alma em meditação vai de mistério em mistério para encontrar razões de amor. E quando a encontra, atrai-os a si, saboreando deles e carregando-os, tendo-os reduzido e inserido dentro do coração. E aí coloca de lado o que enxerga de mais próprio para o seu adiantamento, e determinando-se convenientemente para o período da tentação. Então a meditação, nos lançando nesse caminho de purificação interior, nos é força também para vencer as tentações. É força para nós possamos vencer as tentações nesse amor maior dele. Então, se não fazemos essa ruminação a fim de extrair esses nutrientes, o nutriente do amor, nós não teremos
essa reserva de energia para passar pelas tentações, porque essa se vence com o amor. E o amor, ele precisa ser colhido com a meditação. Ele precisa ser cada vez mais interiorizado para que se torne vida na nossa vida, para que nós possamos continuamente permanecer nele. Então, a amante dos cânticos é semelhante a essa abelha. Ela vai esvoaçando sobre cada parte do seu bem-amado. Para quê? Para dele tirar essa suavidade de muitos afetos de amor, de maneira que a ardente dessa sagrada dileção, ela está sempre com ele. E ele a deixa cheia de contentamento, inspira, abre-lhe o coração, entorna nele claridades e doçura sem fim, isso de modo bem secreto. Por isso que a meditação é uma oração do coração, do interior. Então, unindo-nos com nosso Senhor pela meditação, notando as suas palavras e ações, aprenderemos, por fim, com a sua graça, a falar com Ele, a agir com Ele, a julgar como Ele e a amar como Ele amou. Então, nós aprendemos a imitá-lo e nos conformamos, então, assim, nele. A nossa vida se torna esse reflexo, esse testemunho da presença dele. Por isso, o fim da meditação é o amor a Deus e a prática das virtudes. E como primeiro grau da oração, deve conduzir do mero conhecer, desse mero conhecimento do amor, a profunda e assídua experiência desse amor. E o conhecimento profundo indica essa experiência, indica essa relação, experiência que nos une a Ele e nos faz viver o céu na terra. Então, que Ele nos dê essa graça de viver no nosso cotidiano, essa meditação, de parar para refletir nessas grandezas celestes que nos faz trilhar um caminho de conversão.